Hoje eu gostaria de compartilhar um salmo, Salmo 139. Eu lá em Niterói estou dando aula sobre o livro de Salmos. Então, por isso que as minhas mensagens mais recentes são tudo sobre Salmos. Salmo 37, Salmo 42, Salmo 121 e hoje é o Salmo 139. Um belo salmo. Salmo de Davi. E pode colocar aí, Lucas, por favor. A pergunta o tema que eu coloquei para esse salmo você pode lançar a pergunta aí, Lucas. Me ajuda aí. Quem é Deus? Esse é o nosso tema de hoje. Quem é Deus? Que lindo, hein? Ficou chocante. Quem é Deus? E esse salmo responde de uma maneira muito apropriada quem é Deus. Quem é esse nosso Deus? Criador dos céus e da terra. Então, vou ler alguns versículos do Salmo 139. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar, o meu deitar. Conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e Tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cerca por trás e por diante, e sobre mim pões a Tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei do Teu Espírito? Para onde fugirei da Tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a Tua mão, e a Tua destra me susterá. Versículo 16. Os Teus olhos me viram a substância ainda informe, e no Teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Sonda-me, ó Deus, versículo 23, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me, conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Todos os salmos são bonitos, mas eu acho que esse aqui é a mais linda poesia que existe de Davi. Mais linda poesia que existe de Davi. Hoje eu fui surpreendido, meu neto dormiu comigo essa noite, porque ontem nós fomos assistir um clássico aqui no Scarpelli. Então, ontem ontem nós fomos lá ver o Figueirense, e 17 mil pessoas, né? Lá estava, aí saiu o resultado. Quantas mil pessoas? 17 mil. Eu estou aqui nesse número, né? Eu falei, sim, você está aqui nesse número, 17.500 pessoas. E hoje eu deixei ele na casa dele, e ele me fez uma pergunta que me deixou encucado. Sempre as crianças deixam a gente assim, né? Ou você me conhece desde quando? Você me conhece desde quando? Eu falei, desde que você nasceu, eu te conheço. Ah, tá. É isso que o salmista está falando aqui. Você me conhece desde quando? E Deus nos conhece antes de nós nascermos, antes de existirmos. Deus nos conhece em todo momento, em todo instante, da nossa caminhada, da nossa trajetória. O Salmo 139 é um dos mais belos salmos do Saltério. Um estudo bíblico do Salmo 139 revela a forma como que o salmista reflete acerca de quem é Deus. Este salmo é uma oração pessoal em forma de poesia, na qual o salmista medita dos atributos de Deus.
Ele traz uma preciosa exposição que contrasta a grandiosidade do Senhor e a pequenez nossa do ser humano. Esse Salmo 139 pode ser dividido em 4 partes. Do versículo 1 até o versículo número 6, o salmista fala sobre a onisciência de Deus. Do versículo 7 até o versículo 12, ele fala sobre a onipresença de Deus. Do versículo 13 até o versículo 18, ele fala sobre a onipotência de Deus. E nos últimos versículos, o salmista fala da santidade de Deus e o desafio que fica para mim e para você de vivermos essa doutrina maravilhosa da santidade na presença de Deus. Na presença de Deus. A onisciência, a onipresença e a onipotência de Deus são atributos incomunicáveis. Repito, a onisciência, a onipresença, a onipotência são atributos de Deus incomunicáveis. Nós não temos essa capacidade. Aliás, ao estudarmos um salmo como esse, nossa mente finita, a nossa mente cronológica, fica meio perplexa diante dessa bela poesia, desse belo Salmo 139. Mas há um atributo que aqui está no Salmo que foi comunicável, que é a 4ª parte. A santidade é um atributo comunicável. Deus compartilha dessa santidade conosco. E por isso Deus nos diz: sede santos, porque eu sou santo. Sede santos, porque eu sou santo. Mas a onisciência, a onipresença e a onipotência são exclusivos da divindade do nosso Deus. A nossa mente, ela é cronológica. Tá? A nossa mente é em dados. Nós não conseguimos imaginar o infinito. Estar em todos os lugares, impossível. Estar aqui em Niterói ao mesmo tempo, impossível. E assim os atributos são de Deus, esses são incomunicáveis, mas a presença de Deus na santidade é um grande desafio para nós. Senhor, Tu me sondas e me conheces, declara o salmista sobre o mais na vida de um ser humano. Deus conhece mais a minha vida do que eu mesmo. Você já pensou nisso? Que Deus conhece você mais do que você. Que coisa maravilhosa. Porque foi Ele que me criou. Nós somos a imagem e semelhança de Deus, diz a palavra do Senhor no livro de Gênesis. Então, esse Deus que nos criou, Ele conhece muito mais o Romualdo do que o Romualdo a si mesmo. Porque Deus, nos diz o salmista, Tu me sondas e me conheces. Tu me sondas e me conheces. Às vezes a palavra nem saiu dos nossos lábios, mas Deus já sabe o que vamos falar. Diz o salmista isso. E Deus assim vai atuando em nossas vidas. É interessante nesse salmo um comentário que eu achei muito próprio. Até aquele momento, os deuses que os israelitas conviveram eram deuses presos em locais. Baal era o deus da Mesopotâmia, e era ali que ele estava. Os outros deuses tinham a sua localidade, o seu território, onde atuavam. Mas ele, ao escrever sobre o Salmo 139, ele diz que Deus é ilimitado. Deus está na Mesopotâmia, está na Palestina, está em toda parte, está em todo momento. Assim o salmista nos fala de que o nosso Deus não está preso em determinado momento, em determinada localidade, mas Ele é onisciente, onipotente e está em todos os lugares. Um pai não conhece o pensamento de um filho. O filho não conhece o pensamento de um pai. O marido não conhece o pensamento da esposa. Nem a esposa o pensamento do marido.
por mais que se amem, mas Deus conhece todos os nossos pensamentos. Deus conhece todos os nossos pensamentos. E não há, então, como fugir dessa presença de Deus, conforme está descrito no belo Salmo 139, que é a grande mensagem para conosco. E nessa noite, eu gostaria de falar a respeito de 4 lições desse Salmo 139. 4 belas lições desse Salmo que nos indaga quem é Deus. Em primeiro lugar, o Salmo 139 nos ensina que é impossível enganar ou passar despercebido de Deus. Ele conhece cada detalhe, cada momento da minha vida, cada pensamento meu. Ele sabe mais sobre nós do que nós mesmos. Então, a primeira lição que eu gostaria que nós pensássemos juntos nessa noite é impossível enganar ou passar despercebido na presença de Deus. Impossível enganar e passar despercebido na presença de Deus. Deus está conosco. Deus conhece, sabe o que se passa na minha mente, na sua mente, nos nossos corações. E muito bem Ele sabe disso. Há uma passagem interessante no Velho Testamento, que Samuel saiu para ungir o segundo rei de Israel. O primeiro foi Saul. O segundo rei de Israel. E ele foi até a casa de Jessé. E ele então, Jessé trouxe os seus filhos, para que ele olhasse e escolhesse aquele que seria ungido. Samuel ficou impressionado com Eliabe, que era o filho mais velho de Jessé. E Deus falou uma coisa para ele importante naquele momento. Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê o externo, como o homem vê. Pois o homem vê o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor olha para o coração. E disse então, não escolha Eliabe. E ele então escolheu aquele garoto, chamado Davi, que era um simples pastor de ovelhas. Ele foi ungido e escolhido para ser o segundo rei de Israel. Então aqui aprendemos isso, que nós não podemos enganar ou passar despercebido na presença de Deus. Porque Deus não vê o exterior, mas vê o nosso coração, o que se passa no meu coração, no seu coração. E isso nos ensina a palavra de Deus, olhando para este Salmo 139. Mas o Salmo 139 também nos ensina que é impossível escapar da presença de Deus. É impossível escapar da presença de Deus. E a melhor ilustração disso é a história de Jonas. Jonas é o melhor exemplo que nós não podemos escapar da presença de Deus. E eu queria que você depois lesse a historinha de Jonas. Ontem eu não contei essa historinha à noite para um garoto, para dormir. E floreando aquela história, a história de Jonas. Mas aquele homem, ele era um profeta de Deus. E Deus falou para ele, Jonas, você vai para o norte, vá até a Síria, pregue e diga o seguinte, se eles não se arrependerem, em 40 dias, eles serão destruídos. E você sabe por que Jonas não foi? Porque Jonas não amava os assírios. Ele tinha aversão aos assírios. Por que ir lá pregar para eles? De repente esses assírios se convertem. E aí Deus não vai mais matar aqueles assírios. Então ele pensou, eu não vou lá. E a Bíblia nos diz que ele foi para o sul, para Tarsis. E no meio daquela viagem que ele foi, que ele estava lá,
houve uma grande tempestade. E sabe onde Jonas se encontrou naquele momento daquela tempestade terrível? Todo mundo lá em cima. Ele desceu até o porão e dormiu. Desceu até o porão e dormiu. Como? O capitão do navio desceu até aquele local e perguntou: mas o que você faz aqui? Está todo mundo lá em cima clamando por seus deuses, e você aqui, qual é o seu Deus? Ore para ele, veja se é possível nos livrar. Ele estava tentando se esconder da presença de Deus, escapar da presença de Deus. E ele sobe ao convés. E foi lançado sorte, diz ali o texto sagrado, para ver quem era a pessoa culpada ali. Quem era o responsável por aquela tormenta. E nos diz a Bíblia que isso caiu em cima de Jonas. E ele então disse uma coisa importante: eu sei por que vocês estão passando por isso. Porque eu estou tentando fugir da presença de Deus. E ele disse: pode me lançar no mar. Porque no momento em que eu sair desse barco, haverá paz e ninguém irá se perder. E assim aconteceu. Nós não podemos fugir da presença de Deus. Achamos que podemos fugir da presença de Deus, como ele tentou fazer, como aquele episódio lá de Gênesis, quando Adão e Eva tentam se esconder da presença de Deus, e Deus disse: onde estás? E ele então disse: tive vergonha, por isso me escondi. É interessante que nós muitas vezes fazemos como as crianças. Gostamos de brincar de pique-esconde com Deus, não é? Pique-esconde é o máximo. Né? E, desculpa, de vez em quando 50 vezes eu repito a ilustração com a convivência, porque eu estou sendo avô pela primeira vez, tá? Então, para minha surpresa, ele tem 7 anos, eu já até achei que ele não queria mais brincar de pique-esconde. Ele disse: vô, vamos brincar de pique-esconde? 7 anos, eu até achei que não ia brincar mais de pique-esconde. Vamos brincar de pique-esconde. E toda vez, sabe, ele se escondia no mesmo lugar. Ele se esconde atrás da cortina. E a gente tem que fingir que não está ali onde está, onde ele foi. Isso é para avô, né? O jovem não entende isso. Mas nós somos assim como aquela criança. Achamos que podemos nos esconder de Deus. De brincar de pique-esconde com Deus, de fugir da presença de Deus, de achar que podemos passar despercebido na presença do Senhor. E nunca vai acontecer isso. Como não aconteceu na vida de Jonas, como não aconteceu na vida de Adão e Eva, como não acontece também na minha vida e na sua vida. Nós temos missões que Deus nos concede. Chamados de Deus para conosco, mas nós muitas vezes, como Jonas, não queremos fazer isso. É impossível escapar da presença de Deus. É impossível escapar da presença de Deus. Na sua vida, você tem uma missão que foi dada por Deus para você, e é só você que vai cumprir essa missão. Eu não posso fazer a sua missão. Ninguém poderá fazer. A missão é sua. E nós não podemos nos esconder dessa missão. Muitas vezes achamos que podemos fugir da presença de Deus, e não, isso é impossível. Então, primeiro, repetindo, eu não posso enganar a Deus. Eu não posso escapar da presença de Deus. Mas eu também não posso perder essa caminhada com Deus. Essa caminhada com Deus. Pela onisciência, onipotência e a onipresença de Deus. Como eu poderia escapar disso? Essa missão que Deus concedeu a você é sua. E Ele está dando esse privilégio nessa participação. Um pai recebe uma missão de Deus.
Uma mãe recebe uma missão de Deus. Um advogado recebe uma missão de Deus. Um engenheiro recebe uma missão de Deus. Um professor recebe uma missão de Deus. Como eu posso escapar dela? Não é só simplesmente ser um profissional, mas eu tenho ali uma responsabilidade de mostrar que há um Deus na minha vida. Um dentista não pode escapar na presença de Deus. São bênçãos que Ele nos concede. São chamados que nós recebemos. E como isso é importante? Como isso é importante na nossa caminhada, na nossa peregrinação. Como professor, por mais de 30 anos, eu tinha sempre um temor diante de Deus, de não dar um mau testemunho, de gerar problemas naquela classe, a tal ponto de que alguém dissesse: mas aquele rapaz lá, aquele professor nosso, não se diz crente? Isso é a pior coisa na nossa caminhada, na nossa vida. É termos uma missão e não cumprirmos aquela missão e acharmos que podemos nos esconder disso diante de Deus. Então, eu não quero lançar um fardo pesado sobre a sua vida. Pelo contrário, ao nos abrirmos diante de Deus, reconhecendo que Ele está conosco, isso facilita a minha caminhada na presença de Deus. Facilita a minha caminhada na presença de Deus. Porque Deus conhece o meu pensamento, meu coração, me viu ainda em substância informe, diz o versículo 18, e nos chama para caminharmos juntos. A quarta lição, no Salmo 139, é impossível permanecer o mesmo após conhecer o grandioso Deus que temos. É impossível permanecer o mesmo após conhecer o grandioso e verdadeiro Deus. É impossível. Diz a Bíblia: quem está em Cristo é nova criatura. As coisas antigas já passaram. E é um privilégio grande participar dessa caminhada com Deus, nessa santidade com Deus. É impossível permanecer o mesmo depois que conhecemos Deus como nosso Senhor e Salvador, descrito nesse belo salmo. Porque o Senhor conhece o meu coração, prova-me e vê os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Guia-me pelo caminho eterno. É impossível nós sermos os mesmos depois que conhecemos Deus. E é impossível o Romualdo de hoje ser o mesmo de ontem em ontem, e o mesmo de amanhã. Porque essa intimidade com Deus nos faz caminhar cada vez mais, sermos mais e mais desejosos de servir ao Senhor. Servir ao Senhor. É impossível nós que conhecemos o amor de Cristo, o amor de Deus revelado em Jesus Cristo, sermos as mesmas pessoas. Pelo contrário, a santificação nos chama a caminhar, a evoluir, a desenvolver a nossa vida de fé com Deus. A nossa vida de fé com Deus. Quem está em Cristo é nova criatura. E eu gosto muito de, acho que até citei isso numa das mensagens aqui. A minha vida pode ser dividida em duas partes. Antes de Cristo e depois de Cristo. O ano de 1971 foi o ano decisivo na minha vida. Até ali havia um Romualdo. Dali em diante, existe um novo Romualdo em Cristo Jesus. Eu agradeço sempre a Deus quando eu olho para trás e vejo que ali foi um marco histórico na minha caminhada com Deus, no meu encontro com Deus.
a transformação disso. Nesse tempo todo você é um santo? Não. Pelo contrário. Não diz aqui o texto? Sonda-me, ó Deus, e conhece meu coração. Prova-me, conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelos caminhos eternos. Nessa caminhada com Deus, nesse crescimento com Deus, nós aprendemos muito. Acertamos, erramos, mas queremos olhar firmemente para Cristo, o autor e consumador da nossa fé, e seguir em frente. Seguir em frente. Porque esse é o quarto atributo de Deus comunicado, que nos desafia a sermos nova criatura, a vivermos esse evangelho de maneira singular a cada momento e a cada instante. A intimidade com Deus é para com aqueles que o temem. E nós temos essa intimidade com Deus. Somos desafiados a isso, a vivermos dia a dia, cada vez mais e mais na presença de Deus. Nós estamos voltando, né, o tema do retiro da mocidade, de volta ao lar. Eu sei que isso é um desafio, né? Passamos 2 anos aí assistindo os cultos pela internet, participando. Estamos de volta ao lar. Mas eu agradeço muito a Deus por esse período de 2 anos de intimidade com Deus em oração. De intimidade com Deus através dos nossos programas. Como eu fui edificado, ouvindo aqui o Mateus no culto das 8h30. Como eu fui edificado, ouvindo mensagens de outras pessoas, porque Deus me desafia a ser cada vez mais santo na presença dEle a cada momento e a cada instante. É impossível permanecer o mesmo depois que a gente tem um contato com Deus, esse desafio com Deus, essa caminhada com Deus. A criança é um símbolo do nosso símbolo de fé, que ela demonstra isso. A criança vai crescendo, né? Hoje, a Maria Luísa faz um quadro e manda para o Mateus. Ana Luísa, obrigado. Ana Luísa. O Gabriel, eu tenho uma experiência com o Gabriel, meu Deus, era um toquinho de gente. Está aí, jovem, dedicado na igreja, no louvor. Então, que isso? É crescimento. Cresceu fisicamente, mentalmente, intelectualmente. E hoje servindo a Deus. É um orgulho para o Paulo e para a Silviane, mas é um orgulho também para mim. Me perdoe os pais. Ver esse garoto aqui no louvor, edificando a igreja. Assim é a minha fé com Deus. Eu não posso parar. Eu não posso estagnar o meu crescimento com Deus. Romualdo, mas eu estou passando por lutas, dificuldades. Sim, eu sei. Eu passo também. Você também passa. Mas tudo nos faz nos aproximar mais de Deus. Em oração, na busca do Senhor, na comunhão da igreja. Estar na presença do Senhor. Porque quem conhece a Deus não permanece do mesmo jeito, como diz o salmista. Nós que conhecemos a Deus, queremos mais e mais crescer espiritualmente, nos aproximarmos mais dEle, melhorarmos para servir e servir ao nosso Deus. Servir e servir ao nosso Deus. No mês de junho eu estava aqui em Florianópolis, tinha até participado do culto, quando eu recebi o recado da minha irmã, que a minha mãe estava muito mal, né? E eu voltei rapidamente para Niterói, para chegar lá e vê-la nos últimos instantes de vida. Foi difícil? Foi difícil. Mas eu queria agradecer muito a Deus pelos seus 92 anos, tudo que ela influenciou na minha vida, tudo que ela contribuiu para o meu crescimento espiritual. E hoje olho o quanto foi
importante a sua participação como missionária, que educou 4 filhos, que levava para a igreja, que ia de ônibus, e que não era fácil, mas perseverou. E viu a vitória alcançada em Cristo Jesus. Então eu queria dizer isso para você nessa noite. É impossível permanecer do mesmo jeito na presença de Deus. Eu tenho muitas falhas, eu também. Todos nós temos. Mas nós somos desafiados a orar e dizer: Senhor, transforma o meu ser. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Protege os meus passos. Guia-me pela graça do Senhor. Quem é Deus? Aqui ele nos fala de 3 atributos que são exclusivos de Deus. Mas o 4º atributo, ele nos chama a participar. A sermos santos como Ele é santo. A crescermos espiritualmente. Não se acomodar, mas crescer espiritualmente, diariamente, enfrentando as lutas, enfrentando os problemas, mas nunca deixando a nossa fé em Cristo Jesus. Que esse é o desafio que eu e você recebemos do Senhor. Que Deus assim abençoe a nossa igreja. Eu amo estar aqui. Quando eu venho a Florianópolis, gosto de estar aqui na igreja. Essa é a minha igreja. Lá ele já sabe. A minha igreja é aqui. Amo estar aqui com os irmãos. E cada vez fico mais e mais feliz vendo a nossa igreja caminhar, o nosso grupo de jovens aí marcando presença e edificando a igreja, sendo bênção nas nossas vidas. Que Deus assim nos abençoe e que Deus assim nos desafie. Amém.